Amém? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Essa é uma parábola que você já deve ter escutado ela várias vezes, você já deve ter lido ela por várias vezes, mas mais uma vez eu acredito que Deus vai querer falar com você de alguma maneira nessa parábola aí. Eu gosto muito, se você pegar a minha Bíblia, essa é a minha Bíblia de carregar para pregação, e ela é toda rabiscada. Geralmente a minha Bíblia rabiscada é de estudo, está lá em casa. Mas você vê o tanto que eu leio essa parábola, o tanto que eu gosto dela, até a minha Bíblia de carregar, que eu nem rabisco, está toda rabiscada aqui, se você for ver nessa parábola. Então vamos lá ler a parábola do filho pródigo, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre ela na ótica aqui que o Espírito Santo tem me ministrado em algum tempo já estudando essa parábola. Então vamos lá, olha o que diz. Um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajustando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Dissolutamente é vivendo no pecado, tá? E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos anciões daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este é o meu filho que estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: O que era aquilo que estava acontecendo? E ele lhe disse: Veio teu irmão a teu pai, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou toda a tua fazenda com as meretrizes, mata-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas coisas. Mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Curva a sua cabeça, Espírito Santo de Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela tem nos orientado, ela tem nos conduzido, ela tem sido o nosso manual de vida, Pai. Sem ela, o que seríamos de nós, ó Pai? Obrigado porque o Senhor tem então até aqui nos auxiliado em todas as coisas. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, assim como o Senhor já começou a ministrar desde o início desse culto. E que agora o Senhor possa trazer aos nossos corações e à nossa mente a sabedoria da Tua Palavra e o entendimento através do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, gente? Amém. Então essa é a parábola chamada de parábola do filho pródigo. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que significa pródigo. Muita gente acha, quando vê esse nome, né, o filho pródigo, leva em consideração achando que pródigo quer significar rebelião, rebeldia, dada a beberrice, a farra. Mas não, pródigo significa aquele que é inconsequente quando se trata de entrega. Ou seja, aquela pessoa que é intensa naquilo que faz. Talvez a gente poderia traduzir então para a parábola do filho intenso. Então aquela pessoa que é intensa em tudo aquilo que faz. Então o filho pródigo ele era muito intenso. Tá? Então ele foi intenso no pecado quando ele
de fato pediu a parte dele. E Jesus conta 3 histórias em Lucas, aqui, a partir do verso 15, ele conta a ovelha perdida, ele vai falar da dracma perdida e ele fala também a parábola do filho pródigo. Só que antes de tudo isso, a gente precisa entender quem era o público pelo qual Jesus estava falando. Eu convido você a voltar uma página aí na sua Bíblia, lá no verso 1 de Lucas 15, Evangelho de Jesus, aí, segundo transcreveu Lucas aí. E olha o que diz então Lucas 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então todos os publicanos e pecadores. Então eram aquelas pessoas que eram excluídas, porque eram pecadores. Então aquelas pessoas que não estavam na presença de Deus. Eram as pessoas que eram os pecadores excluídos. E também ouvia eles. Só que não só ouvia, mas murmurava. Olha o que diz o verso 2. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, ali não estava só publicanos e pecadores. Então, a gente precisa entender bem o público pelo qual Jesus estava escrevendo, pelo qual Jesus estava falando essa parábola. Então, ao mesmo tempo que ele falava para os pecadores, ele falava para os publicanos, para os fariseus, e para os mestres ali, as pessoas que tinham entendimento da lei. Ele estava falando para esses 2 públicos específicos. Só que ao mesmo tempo que ele falava para esses 2 públicos específicos, os mestres da lei estavam murmurando. E os pecadores estavam sedentos pelaquilo que Jesus estava falando. Lembrando vocês que parábola, gente, ela pode ter acontecido ou não pode ter acontecido. Jesus ele pode muito bem ter criado toda essa história da própria mente dele. Então todas as parábolas que Jesus contava pode ser algo que ele criava da própria mente, e Jesus tinha uma mente muito criativa, não é à toa que a Bíblia é repleta de parábolas, ou pode ser uma história que aconteceu e ele trouxe a alusão ali naquele momento, tá bom? Mas vamos entender os personagens dessa parábola. É importante quando a gente lê essa parábola, a gente tentar entender quem representa quem durante essa parábola. Jesus então está fazendo uma alusão, quando ele fala do pai, ele está fazendo uma alusão a Deus. Então o pai desses 2 meninos, ele representava Deus nessa parábola. O filho mais novo, o filho mais moço, representava os publicanos e pecadores. Então o filho mais moço estava ali representando publicanos e pecadores. E o filho mais velho estava representando os fariseus e os mestres da lei. Essa parábola ela pode ser interpretada de várias maneiras. Se você for escutar essa parábola por diversos pregadores, você vai ver que alguns focam muito no filho mais novo, Às vezes quando a gente vai pregar para jovem, a gente foca muito ali no filho mais jovem. Também pode ser focado muito no filho mais velho. Eu quero pegar aqui os 2. Eu quero falar um pouquinho dos 2 para você. Por quê? Se a gente analisar, ambos os filhos estavam perdidos. Só que um estava perdido muito distante da casa do pai e o outro estava perdido dentro da casa do pai. Então eu quero falar um pouquinho sobre os dois. Aquele que está perdido dentro da igreja e aquele que está perdido fora da igreja. Porque durante a minha caminhada cristã, eu falei um pouco isso no final de semana, chegou um ponto na minha vida que eu percebi que eu estava desviado dentro da igreja. Mesmo estando frequentando a igreja, frequentando os cultos, cantando louvores, eu fui perceber, eu estou desviado dentro da igreja. Então, às vezes isso acontece. E aqui, quando Jesus está expressando essa parábola, ele mostra que os 2 estavam perdidos. Um muito distante, mas o outro mesmo ali dentro, ele estava perdido, tá bom? Então, vamos lá. 5 fases que fez o filho mais novo, que o filho mais novo passou. Então, primeiro eu quero retratar com você o filho mais novo. A primeira fase, repete comigo assim, ele estava feliz, mas inconsciente. Entenda isso. O filho mais jovem, o filho mais moço, ele tinha tudo que o filho mais velho tinha ali dentro da casa. Então ele estava ali dentro da casa e estava tendo tudo que o filho mais moço, que o filho mais velho também tinha. Então ele era feliz, porém ele estava inconsciente da sua felicidade. E quando você está inconsciente da sua felicidade, sabe o que isso pode trazer para você? Aí diz comigo, a segunda coisa que é insatisfação. Esse é um perigo muito grande que pode nos fazer desviar mesmo estando dentro da casa. Você é feliz inconscientemente, só porque isso começa a gerar insatisfação, porque você não traz essa alegria para a sua consciência. E aí então o filho mais moço ele começa a ficar insatisfeito, mesmo ele recebendo um bom alimento, mesmo ele recebendo um conforto, e às vezes você está aqui, poxa, está
clima bom aqui dentro, o aquecedor, uma poltrona boa, você está sendo extremamente bem tratado, um alimento muito bom, porque eu sei que o pastor Denis tem uma palavra incrível e essa igreja é uma igreja pautada na palavra. A gente estava falando sobre isso agora antes de eu começar a ministrar, sobre curso de teologia, sobre a teologia bíblica, a importância de pregar a Bíblia. Nessa conferência nós falamos muito sobre Bíblia, Evangelho da Cruz, né? Então, e você está sendo bem alimentado, só que inconscientemente, se você não tem essa consciência, gera insatisfação. E aí você começa a olhar para a grama do vizinho. E foi o que aconteceu com esse filho mais jovem. Ele estava lá no conforto da casa dele, bom alimento, bom tratamento, mas ele começou a pensar assim: será que lá fora não é melhor do que aqui dentro? Ah, não sei, eu acho que lá fora, aquela galera lá fora está mais feliz do que essa galera que está aqui dentro. E ele começou então com essa insatisfação, querer conhecer lá fora. Isso aconteceu com Eva. Eva estava no paraíso. Eva tinha tudo o que precisava, mas mesmo assim ela quis conhecer o pecado. Ela quis conhecer da fruta proibida. Isso também aconteceu, sabe com quem? Com Lúcifer. Lúcifer era o ministro do louvor do céu, cara. Você tem noção do cargo que Lúcifer ocupava no céu? Mas mesmo assim ele quis ousar conhecer mais do que aquilo que Deus deu para ele. Então, a insatisfação te faz cometer coisas que você não deveria cometer. Te faz querer ir em lugares que você não deveria ir. Aí acontece a terceira fase, então, do filho mais moço. Repete assim comigo: rebelião. Rebelião. Eu não sei em Toronto, mas eu espero que isso não chegue aqui. Mas no Brasil, o que está tendo de crente com rebelião, meu amigo do céu. O que está tendo de crente rebelde. E aí o que acontece? Não, essa palavra do pastor já não serve para mim mais. Esse louvor já não serve para mim mais. Essa igreja já não é para mim mais. Aí ele vai para outra igreja. Aí chega lá na outra igreja, essa palavra já não é mais para mim. Esse louvor já não é mais para mim. Deixa eu te falar uma coisa, o problema não está na igreja nem na palavra, o problema está em você. Então a pessoa se rebelia. E foi isso que aconteceu com o filho mais moço. Mesmo ele tendo tudo, só por estar insatisfeito, aí ele rebeliou. Aí ele chega no pai dele e fala assim: pai, reparte a minha parte da herança aí, que eu quero usar ela. Naquele tempo, o filho mais moço, ele tinha direito a 1/3 da herança. O filho mais jovem, né? O primogênito tinha mais parte do que o mais moço. Porém, ele só tinha essa parte depois que o pai morresse. Ele não poderia desfrutar disso em vida. Até o filho mais velho, naquele tempo, por direito, se ele pedisse para o pai parte da herança para gastar, não era tão errado não. O pai poderia dar sem nenhum problema. Mas o filho mais moço pedir parte da herança era a mesma coisa que ele falasse assim: ó, pai, eu estou insatisfeito porque o senhor não morreu ainda. Eu quero que o senhor morra mesmo para eu poder desfrutar da herança. Então naquele tempo a rebeldia desse moço era essa. Porque quando ele pede a herança dele, ainda com o pai em vida, é a mesma coisa de ele falar assim: pai, morre que eu quero gastar a minha parte da herança. Então ele se rebeliou. E ele vai para, o que a palavra diz? Ele vai para uma terra longínqua, ou uma terra distante. Por que ele vai para uma terra distante? Porque ele não queria receber a repreensão do pai. Ele não queria receber a correção, porque pessoas rebeldes não aceitam ser corrigidas. Filho rebelde não aceita correção. Você vai corrigir o menino, ele não aceita a correção. Então ele foi para uma terra distante justamente por isso, porque ele não queria que ninguém corrigisse ele. Ele não queria que ninguém ficasse lá: oh, mas você está gastando dinheiro com prostituta, oh, mas você está gastando dinheiro. Ele queria fazer o que bem desce na cabeça dele. E aí então acontece a quarta fase com esse menino mais jovem. A quarta fase repete assim comigo: infeliz. Consciente. Então lembra que ele estava feliz, inconsciente, dentro da casa do pai. Ele estava feliz, só porque ele não trazia isso à consciência. Agora ele está infeliz, porém consciente. Ele está consciente da infelicidade dele. Por quê? Porque ele está vendo tudo que está acontecendo com a vida dele. Ele vai lá, ele faz tudo aquilo que ele achou que era felicidade. Porque é o seguinte: Satanás promete para você aquilo que ele não pode cumprir.
Então toda vez que Satanás colocar aí na sua mente, jogar seta, lançar seta, falando para você assim, ó, lá fora você vai ter fama, lá fora você vai ser feliz, ó, lá fora você vai ter tudo aquilo que você quer. Ele promete coisas que ele não pode cumprir. E o filho então, movido por essa emoção, movido por tudo isso, ele foi e gasta todo o seu dinheiro com essa ilusão que Satanás havia prometido para ele, só que depois ele vê que realmente isso aí não ia acontecer. Então ele começa a gerar uma infelicidade consciente nele. E olha o que diz no verso 15. Olha o verso 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar o quê? Os porcos. Ele foi cuidar de porco. Você tem noção para um judeu o que é cuidar de porco? Porque para nós, né, cuidar de porco já é nojento, já é algo que não é muito legal, né? Agora imagina para um judeu que naquele tempo abominava, eles não comem carne de porco, eles abominam o porco. Então imagina aquele jovem ter que ir então cuidar de porco. É isso que o pecado faz com o ser humano, ele degrada o ser humano. Ele te coloca no mais baixo nível de todos. E foi isso que aconteceu com o Jó. Por isso que ele começou a ser infeliz conscientemente. Porque ele começou a ver aonde ele entrou. Ele começou a entender o que ele buscou com as próprias mãos. Mas aí vem a quinta fase desse jovem então. A quinta fase eu não vou nem mandar vocês repetir que é mais grande. A quinta fase é feliz conscientemente agora, porque ele tem a atitude de voltar para a casa do pai. Então, percebendo tudo isso, o que ele faz? Verso 17. Primeiro ele cai em si. E aí caindo em si. Sabe o que o pecado faz você ficar? Fora de si. O pecado faz você ficar totalmente fora de si. Você começa primeiro fazendo coisas pequenas. Quando você mal espera, você está fazendo coisas gigantes. Você começa, todo bandido, primeiro ele começou roubando uma caneta, ele começa fazendo um negocinho aqui, um esqueminha ali, de repente quando ele vê, ele está completamente fora de si. Então o pecado faz isso com a pessoa, eles tiram ela de si, completamente. Mas aqui no verso 17 diz que ele caiu em si. Ele percebeu a grandeza do erro que ele cometeu, pedindo a parte da herança dele. Gastando a parte da herança dele com aquilo que não levava ele a lugar nenhum. Então, verso 18, ele toma a decisão então. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então, ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. Porque ele entendeu que na casa do pai, mesmo que ele fosse o menor, na casa do pai, ele seria tratado melhor do que na maneira com que ele estava no mundo. Então entenda uma coisa, na casa do pai, na casa de Deus, não importa qual é o seu cargo, não importa qual é a sua função, não importa o que você faz na casa do pai, às vezes você simplesmente é um membro da igreja, mas na casa do pai, mesmo que você não tenha nenhuma função, mesmo que você não tenha nenhuma relevância, você será tratado muito melhor do que o mundo pode tratar. Então ele entendeu isso. Ele entendeu que mesmo na casa do pai dele, ele sendo o menor de todos os menores, ele seria tratado muito melhor do que o mundo poderia tratar ele. E aí no verso 20, o que é que ele faz? E levantou-se e foi para o seu pai. Então entenda uma coisa, é necessária atitude, é necessário você ter ação, porque na vida você não é aquilo que você promete, mas você é aquilo que você cumpre. Não adianta você estar aqui na casa do pai prometendo um monte de coisa, agora eu largo a bebida, agora eu largo o cigarro, agora eu largo a prostituição. Você não é aquilo que você promete, você é aquilo que você cumpre. Você não precisa nem prometer que vai largar. Vai lá e cumpre, vai lá e larga. Então ele teve ação. Então entenda as etapas na vida dele. Ele caiu sobre si. Ele teve a consciência do pecado. E às vezes você está aqui hoje, você já caiu sobre si. Você já entendeu o pecado. Você já entendeu que o pecado é sujeira na sua vida. Você já decidiu estar na casa do Pai. Mas agora é necessário ações.
É necessário que você haja. A gente pregou durante todo esse final de semana sobre o ID, falando sobre o ID, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, para que Deus nos enviou, o que Deus quer com nós. Então nós precisamos ter ação. Esse jovem teve ação. Ele volta para a casa do Pai. E a Bíblia diz que o céu entra em festa quando uma alma retorna para a casa do Pai. Aquele que estava morto volta à vida. E é isso que o Pai faz. Então o Pai faz uma grande festa, uma grande celebração. E é assim conosco, todas as vezes que nós tomamos a decisão de voltar para a casa do Pai, Ele sempre vai estar de braços abertos. O que eu acho incrível aqui é porque o texto diz que o Pai o viu, o avistou e foi correndo. O filho primeiro ele ensaia, né? Ele fica lá no verso 17, ele fala assim, ó, ele fica ensaiando, né? Levantarei, no verso 18, direi ao meu pai, pai, pequei contra ti. Então antes de ele fica ensaiando, tipo assim, pai, será que o meu pai vai me aceitar? Será que vai dar certo? Será que... E na hora que ele está vindo lá longe, o pai de longe o avista. E a Bíblia diz que o pai sai correndo, abraça ele pelo pescoço, enche ele de beijo, manda preparar a melhor roupa, manda colocar sandália, manda pegar um novilho cevado, faz uma festa para aquele que estava perdido, para aquele que desonrou o próprio pai. O pai aqui representa Deus. Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Mas aí vem a parte do filho mais velho. E eu quero falar com vocês alguns fatores que faz o filho mais velho, os fariseus, os mestres da lei, às vezes nós somos como eles. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas infelizmente a gente está tendo as mesmas atitudes que os fariseus tiveram nessa parábola. Jesus aqui ele está falando para esses dois públicos. Às vezes você está dentro da casa do Pai e você está murmurando, você está reclamando. E os fariseus eles estavam lá e estavam murmurando, estavam reclamando. Porque Jesus estava investindo o seu tempo naqueles que eram pecadores. Mas o próprio Cristo disse, eu não vim para aqueles que já estão sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para aqueles que vivem, eu vim para aqueles que estão mortos. Eu não vim para matar, mas eu vim para trazer vida. Então o próprio Cristo nos ensinou sobre isso. E os fariseus e os mestres da lei, que conheciam tudo sobre a palavra de Deus, estavam cometendo pecado mesmo estando dentro da casa do Pai. E olha o que acontece com o irmão mais velho, então aqui representado pelos fariseus. Primeira coisa que fez com que ele não desfrutasse, ele não entendeu a iniciativa graciosa de Jesus. Ele quis que tudo fosse pela justiça própria dele. Ele fala aqui nos versos 29 em diante, eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento e nunca me desses um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Quem disse que ele nunca deu? Ele nunca deu porque ele nunca pediu. Ele nunca deu porque ele nunca quis. Porque olha o que o pai fala depois. Filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas coisas. Às vezes você está dentro da casa de Deus e você não está desfrutando de milagres. Sabe por quê? Você nunca foi atrás. Você nunca pediu. A palavra de Deus diz, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bater, abrir-se-vos-ão. Então você tem pedido, você tem buscado. Marcos capítulo 16, versículo 15, a partir do verso 18 ele vai falar, e os sinais os acompanharão. Então entenda que os sinais vão acompanhar todos aqueles que são discípulos de Cristo aqui na terra. Então os sinais nos acompanham, cara. Curas, milagres, prodígios. Isso faz parte daqueles que são discípulos. E o filho era um servo. E ele fala assim, pai, tu nunca me deste um cabrito. O pai fala, filho, tu está comigo o tempo todo. Tudo que é meu é teu. Tudo que está aqui é seu. A qualquer hora que você quisesse pegar um cabrito desse, fizesse uma festa para os seus amigos, você poderia ter feito. Mas às vezes a religiosidade, ou às vezes o farisaísmo é tão grande que a gente não desfruta daquilo que Deus tem para nós, cara. Daquilo que Deus quer nos entregar. A gente fica travado enquanto Deus está ministrando milagres, curas, e a gente está ali. Será que isso vem de Deus mesmo? Será que isso vem do Espírito? Então o filho mais velho deixou de desfrutar de tudo isso que o pai tinha para ele. E entenda uma coisa,
não é por justiça própria. Justiça própria é quando eu quero fazer com as próprias mãos. Nós não fomos alcançados por justiça própria, nós fomos alcançados pela justificação. O que é a justificação? É quando alguém pega a nossa causa e toma para si. Jesus pegou a nossa causa, então não foi por mim, não foi pelo que eu fiz, mas foi pelo que Ele já fez lá na cruz. E pelo que Ele já fez lá na cruz nós temos acesso. Então entenda isso. Uma outra coisa que eu acho bacana é que o irmão mais velho ali, representando os fariseus, ele se achava autossuficiente. Existe uma história na Bíblia que eu gosto muito, que é de Marta e Maria. Olha para vocês entenderem. É mais ou menos igual Marta e Maria ali, ó. Jesus anuncia que então até a casa delas. Marta então começa a ficar, Marta é extremamente ansiosa, né? Começa a querer preparar o jantar, começa a querer arrumar tudo, querer deixar tudo perfeito, começa a tirar a poeira dos móveis. E Jesus chega. E Marta está lá uma loucura, gente. E Maria para tudo o que está fazendo, senta na cadeira e fica contemplando o mestre. Marta passa e fala assim: mestre, é justo que enquanto eu estou arrumando todas as coisas, Maria fica aí parada sem fazer nada? É o tanto que Marta era abusada. Ela ainda vira e fala assim: mestre, ordena com que ela vai me ajudar. Ela ainda quer mandar em Jesus, né? Jesus vira e fala assim: Marta, Marta, até quando vai te preocupares com várias coisas? Enquanto Maria escolheste uma coisa só, e escolheu a melhor de todas, essa jamais tirarei dela. Sabe por que nós temos que tomar muito cuidado? Eu vejo muitos jovens, principalmente quando se converte, o cara quer sair pregando o evangelho. Eu entendo isso, eu também fui assim, cara. Vocês viram a minha história, quando eu aceitei Jesus, o cara mais louco do mundo, apaixonado por Jesus, mas a gente quer atravessar o oceano, às vezes a gente quer fazer tudo, a gente quer... Cara, primeiro tem o seu tempo com Deus. Antes de cumprir o ID, primeiro você tem que cumprir o seu pessoal com Ele. Você tem que ter o seu tempo de intimidade com Ele. Você só consegue dar aquilo que você recebe. Você não consegue entregar aquilo que você não recebeu ainda. Então, antes de querer cuspindo teologia nas pessoas, cuspindo frase bíblica nas pessoas, cara, deixa Deus ministrar seu coração. Deixa Ele trabalhar seu coração. Encha primeiro. Quando o copo estiver cheio, aí ele transborda. Aí é rio de água viva. Onde você passa, o rio alcança. Onde você vai, as pessoas são alcançadas. Aí você está fluindo, você está transbordando. E às vezes pela ansiedade. Marta foi extremamente ansiosa. Ela não estava errada. Entenda uma coisa: Marta não estava errada. O problema é que Maria escolheu a melhor parte. Entenda, Jesus não falou assim: Marta, você está errada. Não, ele só falou assim: Marta, quando vai se preocupar com tantas coisas? Enquanto Maria escolheu a melhor parte. Então a melhor parte sempre é estar com Jesus. Estar com Jesus sempre é a melhor parte. Tempo de intimidade com Ele, tempo de qualidade com Ele. Se você não está tirando tempo de qualidade com Ele na sua vida, você corre um sério risco de ser apenas um fariseu religioso que frequenta os cultos. Que era isso que os fariseus faziam. Eles não queriam ter tempo de intimidade, tempo de qualidade, mas eles queriam estar lá nas sinagogas, falando alto, orando alto para que todos vissem eles. E o tempo de qualidade? Deus vai ministrar no secreto aquilo que Ele tem para você, mas Ele só ministra no secreto quando você tem tempo de qualidade com Ele. Outra coisa que o filho mais velho cometia, ou deixou de cometer, nós precisamos então arrepender do pecado da autossuficiência. O filho mais velho, ele se achou autossuficiente. Infelizmente, às vezes, quando a gente está caminhando com Jesus, a gente começa a ter um certo nível de conhecimento, que a gente começa a se achar autossuficiente. Nunca se ache autossuficiente. Nunca ache que você já tem demais, que sempre tem mais para Ele te dar. Cuidado com a autossuficiência. Eu lembro até hoje, quando eu era líder de jovens, que um dia chegou um jovem lá na igreja, aceitou Jesus, foi batizado, apaixonado por Jesus. O jovem estava em todos os cultos. Culto das irmãs, culto da senhora, o cara estava lá. Tudo o cara estava lá. Parecia comigo quando eu me converti. Vivia dentro da igreja, pior de igreja. Só que esse jovem ele tinha um porém.
ele não tinha nenhum dente aqui na parte de cima da boca, nenhum dente. Tinha sofrido um acidente, bateu, não tinha nenhum dente, não tinha dinheiro para colocar. E aí nós fizemos então aquele jovem na igreja, aquele, poxa, virou membro da família. E a gente falou assim, nós temos que ajudar esse jovem. Nós precisamos ajudar esse menino. Ele precisa arrumar emprego, ele precisa arrumar namorada, ele precisa casar. E aí então toda a igreja se compadeceu. E o jovem nos cultos, e aquela bênção cheia do Espírito Santo. E a igreja se compadeceu, a gente fez lá uns cachorro-quente, fez umas galinhadas e juntou um dinheiro para ajudar esse jovem. E aí nós conseguimos também um dentista lá que era da igreja, ele ofertou toda a mão de obra e a gente conseguiu comprar a matéria-prima lá e taca dentro desse menino. Colocou os dentes tudo na boca dele. Todos os dentes faltavam. Primeira coisa que aconteceu, arrumou um emprego, glória a Deus por isso. Era o que ele precisava, ele falava, quando ele chegou ele falou, não conseguiu arrumar emprego, ninguém dá emprego. Ele arrumou um emprego. Passou mais um pouco, ele arrumou uma namorada. Passou mais um pouco, ele nunca mais apareceu na igreja. Eu lembro, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, e ele não aparecia mais na igreja. Eu liguei para ele e falei assim, ô meu irmão, saudade demais de você, cara. Você sumiu da gente, a gente tá todo mundo aqui preocupado, com saudade. Como é que tá as coisas? Ele falou, ô Diegão, tá uma bênção, tô trabalhando, tô namorando. Eu falei, pois é, cara, vem visitar a gente aqui na igreja. Ele falou, não tem mais tempo pra igreja, cara, trabalho de domingo a domingo, tô trabalhando no shopping, e aí eu tenho tempo só domingo de manhã. Eu falei, ótimo, cara, vem pra escola bíblica domingo. Ele falou, mas domingo de manhã é o dia que eu tenho pra minha namorada. Eu falei, meu irmão, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, cara. Não esquece quem foi que fez tudo por você, cara. Não esquece daquele que um dia morreu na cruz para que você pudesse viver hoje e ter tudo que você está desfrutando. E aí depois a história vai, a história vem, a gente descobre que o jovem engravidou a menina, a vida virou uma bagunça. Então cuidado com a autossuficiência. Não venha para a igreja apenas em busca do seu milagre. Recebeu o seu milagre, pronto, eu não preciso de mais nada. Entenda que nós somos 100% dependentes dele, 100% dependentes da glória dele. Se não for por ele, nós não somos nada. Nós somos pecadores. Essa é a nossa essência, é o pecado, não tem como. Por mais que exista o sopro de vida, que é o Espírito Santo de Deus, mas nós também somos alma viventes. E nós temos a natureza do pecado, meu irmão. Não existe ninguém que vai pisar nessa terra, a não ser ele que não vai pecar aqui nessa terra. Então nós dependemos dele. E a palavra de Deus diz, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A partir do momento que você então topou vir depois dele, esquece a sua identidade. Já não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Você tem uma nova identidade. E o filho mais velho não queria entender isso, ele queria ter a identidade dele. Ele queria ter a identidade dele. Eu sou o filho mais velho. Eu faço todas as coisas. Olha o que ele diz, eu faço todas as coisas. Eu nunca transgredi uma regra. Então entenda uma coisa. Seja humilde a ponto de reconhecer que sem ele nós não somos nada. E a última coisa que ele comete, nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é o irmão mais velho. Ele se achava o irmão mais velho, mas ele não entendeu a função de irmão mais velho. Olha o tanto que uma parábola completa a outra. Jesus começa então falando das parábolas. Ele começa falando lá atrás da parábola da ovelha perdida. Só que a ovelha se perde. E o que acontece? O pastor vai atrás da ovelha. Certo? Parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde, o pastor vai atrás da ovelha. Segunda parábola, parábola da dracma perdida, ou a moeda perdida. A moeda se perde, a dracma se perde. Quem vai atrás da moeda? A mulher vai atrás e procura com diligência. Olha, a palavra de Deus, tanto que ela é certa, ela é assertiva. A mulher então foi atrás com diligência, procurando com cuidado até achar. Não desistia até achar. E aí então vem a terceira parábola, o filho pródigo, o filho que se perdeu. Quem deveria ter ido atrás dele? O irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele que está dentro da igreja,
mas que não está se preocupando com o irmão mais novo que está perdido lá fora. É por isso que o verdadeiro irmão mais velho, sabe quem é? Jesus. Jesus foi aquele que nos viu sendo perdidos aqui na terra, e ele não poupou esforços, ele veio, ele saiu lá na casa do Pai, ele saiu lá do trono do Pai, ele saiu lá do conforto do céu, e desceu aqui para a terra, para nos buscar, para nos justificar, para pagar o preço por nós, e hoje nós podemos morar na casa do Pai, sem pagar nada por isso, porque ele já pagou tudo. Entenda isso, igreja. Existem irmãos nossos lá fora perdidos. E o meu papel e o seu papel é entender que nós, como irmãos mais velhos, nós não podemos cometer o mesmo erro que esse jovem cometeu. Nós não podemos ficar simplesmente aqui na casa do Pai, dando glória a Deus, aleluia, cumprindo com tudo. Enquanto existem pessoas lá fora perdidas, precisando de nós, gritando por socorro lá fora. Existem pessoas desesperadas lá fora. Existem brasileiros que estão morando aqui em Toronto, no Canadá, desesperados por Jesus Cristo. Nós sabemos que muitas pessoas, quando elas deixam as suas casas e mudam para outra nação, é porque elas estavam passando por dificuldades onde elas estavam. Então, com certeza, várias das pessoas que estão aqui, que são brasileiros, que moram aqui nessa nação, ou que seja qual for a nacionalidade dessas pessoas, elas vieram para cá, talvez, porque não estavam muito bem nas suas cidades, nos seus países, então elas precisam de algo. E esse algo que vocês têm é Jesus Cristo. Mas esse é o meu e o seu papel. Nós não podemos ser, então, como esse irmão mais velho que ficou ali, desfrutando ali do conforto da casa do Pai, ficou ali desfrutando dos afazeres da casa do Pai, enquanto o irmão mais novo estava se perdendo. E ainda assim, quando o irmão mais novo volta para a casa do Pai, em vez dele se alegrar e festejar, sabe o que ele fez? Ele ficou empurrado. Isso serve para nós temos que, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, ele está dizendo o seguinte: não se preocupe mais contigo, não preocupe mais com os seus títulos, não preocupe mais com você, não preocupe mais com a sua identidade, não se preocupe com o que você vai ser aqui na terra, se preocupe com o que você vai ser no céu. Então entenda que às vezes vão vir, e a gente vive muito isso, às vezes o irmão chega ali, estava lá no mundo perdido, cheio de pecado, aceita Jesus, é cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Deus usa ele em curas, Deus usa ele na pregação, e às vezes você está há 15 anos aí na igreja e você nunca deu uma saudação na igreja. Não ache que você é menor do que ele, nem que ele é maior do que você, meu irmão. Não ache isso. É um reino. Nós vivemos um reino onde uns foram chamados para uma coisa, outros foram chamados. Eu falei isso hoje com o Alexandre. Falei, pô, Alexandre, eu acho que você tem um dom de sabedoria, cara. Você vai ser bom na palavra. Você pega rápido a palavra. Tem uns que tem um dom da palavra, tem uns que tem um dom do conhecimento. Uns vai ter dons para cura, outros vai ter dons para libertação. Então entenda o propósito de Deus na sua vida. Mas não fique irado quando o irmãozinho mais novo, aquele recém-chegado, aquele bebê na fé, já chegar aqui cheio da glória, sendo usado por Deus, cara. Festeje junto com ele, se alegre com a alegria do seu irmão. Muitas vezes nós cometemos esse pecado porque nós não respeitamos o processo de Deus na nossa vida. Quantas vezes eu ali na liderança de jovens, eu via jovens que acabavam de aceitar. Eu, quando aceitei Jesus, eu contei isso no meu depoimento, na minha história aqui. Eu, quando aceitei Jesus, eu aceitei Jesus com 14 anos. Com 14 anos eu fui batizado no Espírito Santo sem nem saber o que era isso. E aí por onde eu passo, às vezes eu estou pregando, e aí aquele fogo no final, né, aquela unção, o irmão chega em mim e fala assim: ô Diego, ora para eu ser batizado no Espírito Santo, tem 10 anos que eu tento ser batizado no Espírito Santo. Não é eu que vou batizar você no Espírito Santo, não, entenda. Deus tem um plano, lembra Efésios 1:4? Desde antes da criação do mundo, eu te escolhi. Desde antes da criação, da fundação do mundo, eu escolhi você.
para ser santo e irrepreensível. Então foi Ele que escolheu, Ele já tem um plano para você. Agora, quando você entende o plano dEle, quando você compreende aquilo que Ele tem, o propósito dEle na sua vida, sabe o que você faz? Você desfruta do céu na terra. Quando você entende, seja feita a tua vontade, assim no céu, aqui na terra, sabe o que você desfruta? Do céu na terra. Quando você compreende o propósito dele. O filho mais velho viveu uma vida inteira sem desfrutar do céu na terra. O filho mais novo foi lá, fez tudo de errado, mas um dia ele compreendeu que ele poderia viver o melhor dessa terra na casa do Pai. Ele passa a desfrutar do melhor dessa terra dentro da casa do Pai. Colocou a melhor veste, colocou a melhor sandália, comeu da melhor comida, porque ele compreendeu que ele poderia desfrutar do céu na terra. Então não queira ser ignorante. Aceite as pessoas serem usadas por Jesus. Vá atrás das pessoas. Não fique simplesmente nas quatro paredes, cara. Não foi para isso que nós fomos chamados. Essa parábola eu gosto muito dela porque ela nos ensina muito sobre isso. Ela nos ensina muito sobre o id de Jesus. Sobre irmos. Nós que temos que ir. Jesus nos comissionou. Ele sim era o Deus pródigo. Porque Ele era um Deus intenso, tão intenso que Ele não poupou esforços em nos encontrar. Ele não poupou nem o seu Filho amado, para que eu e você pudesse morar na casa dele. Então Ele sim foi extremamente inconsequente quando se fala no amor. Ele não pensou duas vezes para nos alcançar. E nós precisamos aprender com Ele e sermos assim também. Irmos atrás dos nossos irmãos que estão padecendo lá fora, que estão carecendo lá fora e precisando de mim e de você, para que nós possamos trazer para eles aquilo que um dia foi trago para nós. Eu falei sobre isso quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Esse é o meu e o seu papel. Jesus estava dando ordenança para todos aqueles que são discípulos dele após a sua morte, após a sua ressurreição. Eu e você somos discípulos dele. Então nós precisamos entender o id. Nós precisamos ir então até as pessoas. Nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos lá fora. Nós não podemos nos contentar simplesmente com isso, cara. Nós não podemos nos contentar simplesmente em ficar aqui nas quatro paredes. As quatro paredes é apenas um ambiente para você recarregar as suas baterias. Ele é um ambiente preparado por Deus para que você possa aqui recarregar, para que você descarregue lá fora tudo aquilo que você foi cheio aqui dentro. Então nós precisamos disso. Você sai daqui no culto no domingo, cheio da presença de Deus, aí na segunda-feira você está glória a Deus, aleluia. Mas lá para terça, quarta-feira você já está assim, amém, amém, glória a Deus. Lá para quinta-feira você já está assim, misericórdia. Tá lá para sexta, sábado, domingo você já está quase querendo desviar. Por isso você precisa estar aqui no domingo de novo, para recarregar a sua bateria. Você precisa estar aqui entre os irmãos, porque aí você está lá querendo desviar. Vai chegar um irmão e você falar assim, cara, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Aí você vai falar assim, não tem como eu desviar disso, não. Esse Jesus é bom demais. Então é necessário esse ambiente, mas entenda, não é esse ambiente que Deus quer que a gente pregue o Evangelho. Esse ambiente é só para a gente recarregar. O Evangelho a gente tem que ir lá fora. A gente tem que sair da casa e ir lá fora pegar os que estão perdidos. Nós temos que ir lá fora buscar aqueles que estão carentes e necessitados. É atrás deles que nós temos que ir. Eu estava falando com o Fê sobre isso. Ele estava falando comigo e falou, Diego, como que vocês têm feito lá no Brasil? Quais são as estratégias que vocês têm feito para alcançar novas pessoas? A gente precisa alcançar novas pessoas. Eu falei, mano, a melhor estratégia que você tem para alcançar novas pessoas é dobrar o joelho e falar assim, Senhor, coloque as pessoas certas no meu caminho. Não importa, você vai falar assim, Diego, mas eu moro aqui, você mora lá no Brasil. Lá no Brasil você bate o carro, você pode descer e falar assim, paz do Senhor, meu irmão. E o cara vai responder, paz, amado. Tem muito crente mesmo.
Mas entenda uma coisa, você não vai ser colocado em um ambiente onde já tem muito crente. Deus quer que você pregue onde não tem crente. Então você tem que orar e falar assim: Senhor, coloca pessoas certas no meu caminho. Olha o que Deus faz. Ano passado, de uma forma inexplicável, eu vim parar nessa conferência aqui em Toronto, no Canadá, simplesmente por conta de uma pessoa que estava dobrando o joelho e falando assim: Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Se o Senhor existe, eu preciso te conhecer. Sabe o que Deus faz? Deus me tira lá de Goiânia, lá no Brasil, me traz aqui para Toronto, no Canadá, só para mostrar para um grito de socorro que Ele existe e que Ele é real. Então entenda isso. Deus vai mostrar para você quem são as pessoas a partir do momento que você pedir para Ele. A partir do momento que você estiver com a sua antena espiritual ligada a Ele. Porque senão você vai passar do lado das pessoas que estão morrendo, pessoas que estão querendo suicidar, pessoas que estão querendo entrar nas drogas, pessoas que estão querendo se prostituir, casais que estão querendo se separar, e você não vai perceber, assim como o filho mais velho não percebeu que o irmão já estava querendo ir para o mundo. Esse irmão mais velho, se ele tivesse com a antena espiritual ligada, na hora que ele percebesse que o filho mais novo já estava querendo ir para o mundo, você acha que ele tinha deixado? Não precisava do filho mais novo vir lá no mundo, fazer tudo o que ele fez, cometer todos os pecados, para depois ele voltar sozinho. Se esse irmão mais velho tivesse com a antena espiritual ligada, se ele estivesse com o radar ligado ao radar de Deus, ele já ia perceber: meu irmão está querendo cair, meu irmão está fraco. Aquele que está em pé, cuidado para não cair, se mantenha firme. Só assim você vai poder ajudar aquele que está caindo, cara. Então você tem que estar antenado naquilo que Deus está mostrando para você. Às vezes existem irmãos aqui dentro da igreja que precisa do seu abraço, que precisa do seu amor, que precisa da sua palavra de sabedoria, para que ele não venha cair. Então que Deus possa ministrar essa palavra no coração de vocês. Que essa palavra não seja simplesmente só mais uma palavra aleatória. Você simplesmente não venha só nesse culto, escute essa palavra, fala assim: amém, glória a Deus, aleluia, vai embora para casa e continua sendo a mesma pessoa. Cuidado para você não ser o irmão mais velho. Cuidado também para você não ser o irmão mais novo. Não ache que nem o irmão mais novo, nem o irmão mais velho está certo. Você simplesmente precisa entender. Jesus, quando ele prega essa parábola, ele prega para dois públicos, porque ele queria mostrar para esses dois públicos que os dois estavam errados no que estavam fazendo. Nem aquele que era o religioso demais, que se achava autossuficiente, estava certo. E nem aquele que estava no pecado, estava certo. Jesus queria mostrar que existe um que ama, que morreu pelos dois, e que está à procura daqueles que querem o adorar em espírito e em verdade. Esse é o meu papel e o seu papel. Dar continuidade naquilo que ele começou lá atrás, naquilo que ele cumpriu lá na cruz. Nós precisamos dar continuidade nesse evangelho, pregando o evangelho. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Se você crê nessa palavra, se você acha que essa é uma palavra de Deus para o seu coração, que você possa orar agora, para que Deus de fato possa confirmar isso no seu coração, para que você seja um evangelista nessa nação, para que você seja um ministro do Senhor nessa nação. Entenda uma coisa, não acha que pregar o evangelho é só para pastor, para presbítero, não, diácono, obreiro, não. Pregar o evangelho é para todos nós que recebemos o evangelho. Do mesmo jeito que nós recebemos de graça, nós temos que levar de graça para as pessoas. Do mesmo jeito que nos foi entregue, nós temos que levar para outros também. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Deus, que o Senhor possa gerar em nós um amor, uma paixão por almas, uma sede, uma fome insaciável, Pai. Que o Senhor possa então ligar, ó Pai, o nosso radar ao Teu, ó Pai. Que nós possamos estar antenados naquilo que o Senhor está nos mostrando. E que por onde nós passarmos, aonde nós entrarmos, ó Pai, que o Senhor nos use como um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, ó Deus.
Que nós possamos, ó Pai, sentir o faro daqueles que estão querendo se desviar. Que nós possamos sentir o faro daqueles que estão querendo ir para o mundo, ó Pai. Que nós possamos sentir o faro daqueles que querem se suicidar, entrar nas drogas, casais que querem se separar, para que nós venhamos ser, ó Pai, como Jesus, e que nós possamos ir até eles, ó Pai, e trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de amor, uma palavra de conhecimento. Que o Senhor possa então, ó Deus, colocar as pessoas certas no nosso caminho, e que nós não venhamos negligenciar, e nós não venhamos ser, ó Pai, como os fariseus foram, nós não venhamos ser como o irmão mais velho, o filho mais velho aqui foi, ó Pai, negligenciou, dentro da sua própria casa, vendo seu irmão caindo, ele negligenciou, ó Pai. Que nós não venhamos cometer esses mesmos erros, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Graças a Deus.